Então é isso aí, transformarmos virtude em hábito. Nosso compromisso evolutivo: transformar o passado, eliminar o guerreiro, reforma moral, evangelização, que é a escola da santidade. Orientar os nossos desejos, sufocar o passado, antecipar o futuro, lutar pela aquisição dos bens imponderáveis. É muito fácil a gente se orientar na vida. De repente você se pega assim: eu quero ter o carro do ano, quero ter uma caixona, não sei onde. Não, meu filho, não é isso não. O que você quer pode ser contado, pode ser medido, pode ser pesado, tem peso, tem largura, tem comprimento, tem quantidade. Não é um bem genuíno que você deve aspirar, não. Você deve buscar bens que não podem ser contados, bens imponderáveis, porque são os nossos únicos patrimônios. É a única coisa que temos e que levaremos desta vida. Nossa conta bancária vai ficar, nosso carrão vai ficar, nossa casa bacana. Você vai levar os seus valores morais, as suas conquistas intelectuais. Não é à toa que o Espírito de Verdade disse o grande mandamento aos espíritas: amai-vos primeiro, instruí-vos. Bens do coração, bens do intelecto, valores super diafragmáticos, bens da afetividade e da sabedoria. Certo? As duas asas do anjo, né? A asa da sabedoria, a asa do amor. Para voar tem que ter as duas, né? Se tiver só a asa da sabedoria, fica rodopiando, né? Portanto, esse é o nosso compromisso evolutivo. Eu sei que já está na hora, os estômagos estão reclamando, o homem animal tem fome, né? Ele precisa também, tadinho, sobreviver dentro do mínimo, se alimentar, não é? Precisamos também de satisfazer as necessidades básicas da animalidade para que a santidade dentro de nós se desenvolva. O recado que tínhamos a trazer para vocês é este daí. Eu sei que eu não falei nada de novo, estamos carecas de saber tudo isso. Aí, eu estou até perdendo mesmo os cabelos, tanto saber disso, mas temos que praticar. Esse é o grande, né? O grande segredo é esse: praticar. Tenho disponibilidade de responder perguntas se vocês quiserem, fiquem à vontade. A direção da casa também poderá nos dizer se podemos prolongar ou não o horário, vocês aqui sabem. Fica aí à vontade, meu caro, para terminar ou para abrir para perguntas. Eu só gostaria que você falasse uns 5 minutos de cada livro seu. Será que dá? Coisa rápida. Coisa rápida. Fecha essa apresentação e procura uma outra que chama Trilogia. Nosso livro. Nós, Roberto, havíamos pedido para falar da trilogia do Damastor. É uma longa história. Eu vou resumir em poucas palavras, porque vocês certamente já estão cansados, a casa mental já está exaurida, o cérebro já está cansado de ficar atento. Gente, só para lembrar, Ali, só um minutinho. aqui, ó, esse aqui embaixo. Os livros não vão ter para todo mundo, não. Então vocês podem encomendar os livros Aqui, ó. e na próxima semana eles estarão aqui. Entendeu? Porque não tem pouco livro aí. Então vocês podem encomendar, conversa com a Hélia, e ela vou anotar o nome de vocês, e na próxima semana os livros já estarão aqui. O assunto é muito delicado para nós falarmos em tão poucas palavras, mas em 1980 nós participávamos do grupo espírita de Belo Horizonte, de João Vitor, e lá começamos a sentir os impulsos de psicografia, os arrancos do braço, aquela história que alguns de vocês conhecem, e começamos assim a desenvolver o trabalho psicográfico nesta casa espírita a partir de 1980,
onde nós trabalhávamos com o receituário mediúnico, ficamos aí durante um certo tempo, até que em 1987, 86, 87, nós começamos a vivenciar certos panoramas que até então eu não compreendia, certas visões durante as reuniões mediúnicas que se estendiam depois aos sonhos. Enfim, é toda uma história complexa que não vale a pena entrar em detalhes, mas em síntese, essa entidade, né, que trabalhava conosco no receituário queria nos contar uma história e queria que eu escrevesse essa história. E eu dizia, eu não escrevo, não sou escritor, não vou fazer isso, e a entidade, não, você tem que escrever, porque eu quero escrever, e eu falava que eu não quero escrever. Ficamos nessa briga há alguns anos, e eu perdi essa briga. Comecei a escrever, então vamos lá. Aí comecei a escrever e a coisa foi se arrolumando, as folhas psicografadas foram se ajuntando e ajuntamos uma pilha de papel desta altura, porque tudo escrito em garranchos. Enfim, juntamos um volume expressivo de páginas e páginas que contavam uma história, contava o resgate de Santos Dumont no mundo espiritual. Vejam bem, não é uma história contada por Santos Dumont, é uma história contada por uma entidade chamada Damastor, que foi um antigo médico francês, radicou-se no nosso país e que trabalhava numa colônia que dava assistência a entidades suicidas. E ele foi convocado para dar uma assistência a um suicida que estava no Vale dos Suicidas, que era o nosso famoso, ilustre inventor Santos Dumont. Então o Adamastor conta o resgate desse espírito, como que ele foi resgatado, como que ele foi tratado carinhosamente pela espiritualidade para que ele pudesse voltar à normalidade no seu trânsito evolutivo. Daí o título Ícaro Redimido, a redenção desse espírito, retornando assim à normalidade de sua evolução através de um texto trabalho da espiritualidade, um trabalho de resgate. Então o livro conta este trabalho. Conta então a história do Ícaro Redimido. O Ícaro é uma alusão à mitologia grega que nos fala da história do Ícaro. Ele e seu pai Dédalo fugiram da ilha de Creta, construindo asas fixadas com ceras nos seus braços, e dessa forma eles puderam voar e fugiram assim do labirinto de Minotauro. Mas o Ícaro se entusiasmou tanto com aquele voo que ele voou muito alto e o sol abrasou a cera de suas asas, que foram desfeitas, e ele se precipitou no mar Egeu, mar da Grécia, onde ele veio então a experimentar a sua queda e a sua falência. É exatamente essa história que é contada desse personagem, que foi levado à altura das pompas e das glórias humanas, foi nos pícaros das glórias humanas, mas em decorrência do exercício inadequado da vaidade, cai e se precipita no mar das ignomínias humanas, né? Ele foi chamado de Ícaro brasileiro, ele idolatrava o Ícaro, foi simbolizado na França pela imagem do Ícaro, esse ser alado. Ele inclusive reproduziu este Ícaro no seu túmulo, lá no Rio de Janeiro. E este livro então trata de lições importantes, resumidamente: a ovoidização, a gestação e aborto, o suicídio, a depressão, e nos fala um pouco dos panoramas da Segunda Guerra Mundial, né, os panoramas espirituais que está atrás dos bastidores da guerra. Mas tudo isso contado de uma forma romanceada não é nada mais do que um mero cenário que atrai o leitor na história, porque o que importa são as lições que ali são apresentadas. Então não é um trabalho que visa falar de Santos Dumont, falar das suas conquistas, das suas glórias e de suas derrotas. Não é propriamente um livro de história. Ele inclusive traz possíveis erros
porque a mediunidade não é absolutamente exata. O trabalho psicográfico, o trabalho da mediunidade é um trabalho bastante subjetivo e confesso a vocês que é passível de erros, mas as suas lições é o que nos importa, é o que nos devemos a ter. Depois, Adamastor continua escrevendo o próximo livro, que é o Tabernáculo Eterno. Ele retoma essa história dos personagens que aparecem em Ícaro Redimido, e aqui ele conta basicamente a história do próprio autor, a história do Adamastor. Ele vai falar das suas encarnações passadas, onde ele vai descobrir por que ele foi convocado a dar assistência a este espírito. Algo ele tinha a ver com aquela história daquele indivíduo. Aí nós vamos ver um pouco da história do Adamastor, da história da sua companheira, que é a Adelaide, um pouco da história do espírito guia deles, que é o Heitor. E aqui nós temos lições importantíssimas, lições que podem parecer conflituosas, podem parecer delicadas dentro da nossa doutrina espírita. Consideramos essas lições um avanço dos nossos conhecimentos, mas muitos rejeitam esses avanços, portanto fica na alçada de cada um de aceitar ou não o que Adamastor nos traz em Tabernáculo Eterno. O fato é que este é um livro capital, é um livro essencial, que traz uma importante lição, que é a queda do espírito, que muitos infelizmente vão rejeitar. Então muitos leitores apreciam o Ícaro, mas quando chegam no tabernáculo encontram certas dificuldades. Para quem não encontrou dificuldade, absorveu essa lição, Adamastor completa essa história, indo mais profundamente nas suas lições, sendo a redentora, e que parte lá das cruzadas, século XII, século XIII, onde começa a aventura desses personagens. Então aqui sim, nós vamos encontrar os fundamentos de todo o drama que aparece aqui no tabernáculo, e aqui todos eles se justificam. Aqui são os primeiros encontros dessas entidades que se entrelaçam em débitos kármicos. Então aqui nós vamos saber quem foi Adamastor, quem foi realmente Heitor, quem foi Adelaide, quem foi o Alberto, né, o Celso Dumont, que participação eles tiveram nessas encarnações para entrelaçarem os seus destinos. Então é uma história contada de trás para frente, uma história, um grande romance de muitos séculos, né? Do século XI, século XII até o século XX. Então temos aí quase que 8 séculos de história relatada nessas 3 obras, mas volto a dizer, o romance, a parte romanceada é quase que um engodo. É só para fixar a nossa atenção, você fica curioso de saber o que fulano fez, né, que o tornou ligado a ciclano, o que aconteceu entre esse e aquele personagem, o que aconteceu no ano passado, por que chegou a essa condição crítica, e você fica curioso, né, para desvendar essas histórias, e você é imerso numa bagagem de lições que, queira ou não, você tem que passar por elas. Ô Gilson, a parte de organização do livro, para mim, eu acho mais interessante. Do primeiro livro é uma certa novidade, né? Traz algumas revelações que não vamos encontrar ainda na nossa doutrina. Então fica aí como uma oferta carinhosa dessa entidade, feita com muito amor, muita dedicação, muito trabalho. Eram pilhas e pilhas de papel psicografado que ninguém conseguia ler. Letra de médico já é ruim, né? Agora letra de médico, psicólogo, é só ele que entende. E aquilo é escrito de uma forma rascunhada, sem pontuação, sem parágrafo. De certa forma, é quase que um rascunho, depois a gente tem que sentar e digitar aquilo com calma, e botar ponto aqui, vírgula ali, aí vem os erros da gramática, que é por nossa conta. Enfim, um trabalho que demandou muito tempo, mas está aí como uma oferta de coração dessa entidade, um trabalho espiritual que nós julgamos de grande importância e que tivemos a felicidade de participar dele como um elemento menos importante, naturalmente, Gilson, desse então para trabalho. organizar foi mais difícil do que psicografar.
Ah, com certeza, né? Aí você precisa de quietude, precisa de tempo, se sentar ali no computador, com aquele papel ali, você organizar o que está escrito ali. Eu comparo isso com alguém que assiste um filme no escuro, com um letreiro, você não entende o que está se falando, e você tem que ler o letreiro rapidamente e escrever. Está sendo passado no letreiro, ao mesmo tempo examinar a cena e ver o que está acontecendo. E no escuro. Aí você já viu, né? As palavras ficam pela metade, uma frase ou outra